Ser ou não ser, eis a questão. Então, como é que a gente sabe que não está sendo? Como é que a gente sabe que estamos enfrentando a vida com os nossos próprios recursos? Ou então estamos seguindo padrões que nos foram impostos inconscientemente? Então, a pergunta é: você está sendo o causador ou o efeito das suas escolhas? Você está agindo de acordo com os seus questionamentos internos ou com o que os outros acham melhor para você? Olá, eu sou a Sandra e você está no canal Meta Humanidade. É uma honra para mim ter você aqui. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Dando continuidade às reflexões sobre o livro Conversando com Deus, do autor Neale Donald Walsch, o professor do filme O Segredo. Este foi um diálogo estabelecido entre ele e o seu Deus interior. O Deus que habita em Neale é o mesmo Deus que habita em todos nós. Que fique bem claro isso, para evitar as confusões. Mas, enfim, o tema central deste capítulo vai tratar exatamente sobre isso, sobre as questões internas, de como nós estamos evoluindo, se é que estamos evoluindo. Aí ele vai perguntar para Deus qual é o sentido de agirmos, de tentarmos buscar quem realmente somos, se o caminho vai sempre qualquer caminho que tomarmos sempre vai nos levar ao mesmo resultado. É bem profundo isso, né? Ao que Deus responde para ele, que ele está bastante frustrado. E essa é uma frustração de muitas pessoas, porque chega um determinado momento que a gente tenta tanto, e a gente está falando apenas dessa existência, mas houveram muitas outras, né? E no caso dele mesmo, Deus revelou para ele que foram centenas de vidas, centenas de vidas, vejam só. Então, a existência dele, a jornada dele começou lá na pré-história, né? Mais ou menos por ali. Viu muita coisa, então já está um pouco cansado, já não quer mais passar por tantas coisas. Mas, na verdade, o que Deus informa para ele aqui neste capítulo é que ele fez essas escolhas. E que numa evolução, num processo de jornada evolutiva, nós temos muitas possibilidades, muitas coisas que a gente pode escolher. E entre essas coisas, uma delas é que a gente decide se quer passar ou não para o próximo nível. É como um videogame. Quer passar para o próximo nível? Não, fique aí. Repita, repita, repita. Replay, 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 replay. Não tem problema. É você que sabe o quanto você vai ter a disponibilidade de repetir padrões. E quando a gente chega, eu acredito que quando chega assim desse nível de já estar aqui há centenas de vezes, você tem esse cansaço, é algo assim que não aguenta mais. Porém, essas existências nem sempre elas foram, sempre nós as vivemos com muita intensidade e amamos tudo, porque a experiência de estar no mundo das polaridades é, na maior parte das vezes, muito prazeroso, porque aqui a gente come chocolate, a gente come misto quente, não é isso? Come feijoada, come pudim. Aí, voltando um pouco para a questão da evolução, eu me lembro de uma frase do professor L no Caminho das Palestras, em que ele fala que
A nossa evolução ela é individual, que nunca viu alguém evoluir em grupo. Mas nós somos seres que dados a grupos, não é? Nós precisamos do grupo das outras pessoas para evoluir. Mas neste quesito aí de tomar decisões, sempre que a gente não escuta a nossa bússola interna, a gente incorre neste conflito interno, né? A gente se choca com ele porque algo nos diz que não está certo. E às vezes por preguiça de pensar, porque dá trabalho pensar, a gente se une ao rebanho e a gente tem os nossos modelos, né? Um exemplo, assim, não estou aqui para falar de religião, porque é um assunto bastante polêmico e eu não quero levantar esta polêmica, apesar de que eu já decidi, eu não quero seguir nenhuma religião, nada que tenha assim, institucionalizado, que tenha uma diretriz lá no topo para seguir, não quero. Mas eu entendo que muitas pessoas ainda não conseguem se desvencilhar de uma diretriz maior. Mas tudo bem. Eu já vi que para mim não funciona. E o que acontece é que às vezes a gente não quer pensar muito, né? Vai dar trabalho, sentar para fazer uma meditação, escutar o nosso eu, fazer a conexão com a centelha, é trabalhosinho, né? Você vai ser chamado de esquisitinho. Como é que você está pensando por sua conta? De onde você tirou isso? Que ridículo! Aí você automaticamente é expelido do sistema. E se não tem uma estrutura psíquica muito fortalecida, não está muito certo do que quer e do que não quer, pode dar uma piradinha aí, né? Pode bugar mesmo. E esse capítulo ele vai trazer exatamente essa questão. E a pergunta seria: como você vai ter duas opções para evoluir. Ou você vai ser o causador, ou você vai ser o efeito da maioria. Você vai operar como causa ou como efeito. E para nós que estamos nessa busca, né, que já temos essa inquietação, que já sabe que o que se apresenta para a gente desde sempre, algo nos diz que não está muito legal. E aí a gente não quer mais pagar para ver, não quer pagar mais esse preço. Eu já decidi. Eu me desvencilhei, joguei o meu balaio de pão nas águas, como diz o Joel Goldsmith, e vou pagar para ver. Até porque Deus garantiu para o Nil, e eu tomei para mim. Você pode parar nesse nível, decidir se quer ou não passar para o próximo nível. Caso não queira, repete novamente. Nós vamos ter essa opção. Agora, cada vez que a gente vem, a gente tem uma nova bagagem. E a gente precisa também lembrar que cada vez que a gente vem, a gente está atrasando o nosso próprio pódio de chegada, né? Nós estamos amarrando o nosso processo. E isso também pode não ser legal. Até porque acredita-se, né, que o universo tem uma agenda a ser cumprida. E se você ficar empancado demais no mesmo lugar, isso vai te trazer situações, não é, de antimatéria e por aí vai. Mas enfim, eu não estou aqui para levantar nem polêmica com ciência, nem com religião, mas de um modo, de um ponto de vista evolutivo do que está nesse contexto, até mesmo de psicologia de massas, né? Como a gente vê, as pessoas tendem a seguir uma multidão, vai para frente e vai para trás, e isso está muito claro no Kybalion. E o último capítulo, o último dos princípios, ele vai falar sobre o princípio do gênero. E
vai chamar a nossa atenção para um processo, né? Ele vai até trazer uma analogia com o ninho do cuco. Se a gente deixa. O cuco é o tipo de pássaro que ele troca os ovos do outro pássaro. E o outro pássaro pensa que está chocando seus próprios ovos. Então, nesta analogia, os ovos do cuco seriam as ideias dos outros. E a gente deixa de buscar nossas próprias ideias e não estranha. E quando nasce, nasce um passarinho com um bico diferente, que seria a nossa experiência malfadada, porque a gente deixou de buscar por nossa conta, a gente foi atrás das experiências dos outros. Não estou querendo também dizer que as experiências do coletivo não têm nada a nos ensinar. Tem sim, porque você pode prestar atenção numa cabeçada que alguém deu e evitar que a sua cabeça se machuque também. Então, é uma questão de prestar atenção, pensar, refletir e tirar sempre de si mesmo as suas conclusões. E isso se consegue com a via da meditação, da reflexão, da apreciação, da contemplação. Infinitas possibilidades. Então, gente, o recado era esse, o capítulo 9, e ele vai também ser o capítulo 10, porque o capítulo 10 ele não tem nada de referencial teórico, ele tem uma frase onde o Neil fala para Deus do seu amor. O Senhor sabe que eu te amo, né? E Deus responde, sim, eu também te amo. Aí eu já considero que seja o capítulo 9 e o 10, assim, a termos de didática. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Amo vocês por demais. Um beijo e até o próximo vídeo.